Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para dar uma olhada na poesia. Hoje olhando para um poeta piauiense, o Mário Faustino, que morreu nos anos 60, e é um nome que nem sempre é tão falado quanto merecia. Um grande poeta que tem coisas refinadíssimas, coisas às vezes difíceis, meio herméticas, mas que vale muito a pena. E já que a gente estava numa linha de ver coisas difíceis, coisas complicadas, tem certas dificuldades que são fáceis. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, o Mário Faustino é poeta de um livro só, O Homem e Sua Hora, que acabou sendo um livro único porque ele morreu muito prematuramente. Em 62 ele tinha apenas 32 anos, mas deixou uma obra de certo volume e principalmente de certo estofo. Era um homem muito culto, um homem que entendia do que ele estava falando e que refletiu de maneira bastante precisa e bastante profunda sobre o fazer poético, sobre a construção e a expressão da poesia. Para isso, então, vamos dar uma olhadinha num poema chamado Envoi, que tem algumas coisas que chamam a atenção. Vai, meu canto, dizer a quem te escuta desta dor severa, como as coisas longevivas prometem ser troféus de heróis do ouvido. Vai dizer-lhes da dança que dançamos rito ardente e do barro fiel donde extraímos vida, mais casta que as ideias passageiras, ornatos da tormenta, e dize-lhes do eterno, do rubro que ainda jaz sobre os mosaicos, onde o dourado é morto. Vai, meu canto, eu te sigo em segredo por bizarros ouvidos, como um rei que mandou seu segrel para a guerra e o vê partir de longe do alto das seteiras. Sim, um poema todo cheio de coisas que soam muito antigas. As segundas pessoas, vai dizer-lhes, dize-lhes, são coisas que soam um pouco desusadas. Mas o próprio título Envoi, que é um nome que vem da teoria da poesia provençal, as canções dos trovadores usavam no final um envoi em que eu mando a canção para meu interlocutor, para o meu leitor ideal, quase sempre uma leitora, quase sempre uma destinatária. Aqui, o envoi é o envoi do próprio poema. E o eu lírico está falando com o seu poema e enviando o seu poema adiante. Mas por que soa tão antigo? Não é só pelo vocabulário. Tem outros poemas que usam vocabulário tão antigo quanto, mas não soam tão. Não é só por ser um envoi, é também por causa do ritmo. Um ritmo que vai alternando decassílabos e dodecassílabos alexandrinos. É um ritmo solene, permeado por outros versos mais curtos e que dão um espírito um pouco mais antigo. Mas as imagens que são repetidas ao longo do poema, a ideia de coisas longevivas, a ideia de troféus de heróis do ouvido, esse vocabulário, essas imagens ajudam a reforçar uma ideia de antiguidade, de algo meio, não chego a dizer cadavérico, mas certamente com uma pátina de tempo. Agora, esse vocabulário está mencionando aqui um
barro, uma materialidade que vai para além das ideias. É por isso também que esse poema soa como tão antigo, porque o barro de que ele é feito, as palavras de que ele é feito, os ritmos de que ele é feito, causam esse efeito, que é o da coisa que soa um pouco antiga, porque ela se sobrepõe à própria ideia. Porque a ideia é tida como passageira, ornatos de tormenta. A ideia se associa à tormenta. A construção do texto se associa ao barro, à coisa que sobrevive, à coisa que tem uma dimensão que é um pouco mais palpável. E termina a primeira grande estrofe com a ideia desses mosaicos que tem um dourado morto. Vejam como todas as palavras estão remetendo a um ambiente de corte, a um ambiente de solenidade, a um ambiente de algo que diz respeito a um tempo passado, a essa pátina do passado. Aí vem a segunda parte, que é um envoi dentro do envoi. Esse é um recurso muito interessante, porque o poema acaba se construindo quase como uma boneca russa. Ele é, ele próprio, um envoi. Só que o envoi, na tradição da poesia trovadoresca, é a última estrofe de uma canção. Então, se esse poema é um envoi, a última estrofe vai ter o mesmo efeito do poema todo, que vai causando uma sensação de repetição e de patinar, no sentido de resvalar, não conseguir seguir adiante. O último envoi tem uma imagem bastante interessante que também reforça a sensação de anacronismo desse texto, porque eu mando o poema como um rei manda o seu menestrel. O menestrel diz respeito à poesia trovadoresca. É um dos tipos de performadores da poesia dos trovadores. Eu mando você, meu poema, eu mando tu, meu poema, como um rei manda o seu menestrel para a guerra. Estranho. Por quê? Um rei mandaria um soldado para a guerra, um general para a guerra, mandar um menestrel. O poema cria uma situação em que há um deslocamento. Quem está fazendo uma batalha não é a pessoa usualmente associada à batalha, o general, o soldado, mas sim o menestrel. Enquanto eu, sujeito lírico, que sou semelhante a um rei, observo esse poema partir do alto das seteiras. Outra imagem de batalha, o que é bastante interessante de imaginar aqui, porque num momento de poesia altamente inovadora, altamente vanguardista, que são os anos 60, o Mário Faustino está usando uma linguagem, está usando uma métrica de forma muito irregular, de forma muito livre. É bom a gente notar. Mas para falar de um poema que vai para fazer coisas que são menos usuais. E essas coisas menos usuais se associam, ao final do texto, à própria batalha. Esse poema, na estranheza que ele gera, é a própria batalha. O leitor que espera um poema moderno, que espera um poema novo, acessível, dá de cara com um poema antigo, com um poema quase anacrônico, com um poema com essa pátina estranha que patina. E isso é a própria situação da poesia, a própria batalha que o poema está realizando quando o poeta o envia longe agora da sua própria construção, do seu próprio domínio, porque é o que acontece. A poesia, uma vez publicada, passa a interagir com os leitores. Agora, aqui falando de um leitor que vai ter dificuldade.
E nada melhor do que a construção desse texto para realizar essa dificuldade de maneira tão fascinante que acaba vencendo a gente na batalha que o texto se propõe.